A parapsicologia é a ciência que estuda fenômenos tais como telepatia, clarividência, precognição, psicocinésia, a fim de comprovar sua natureza e suas causas. Os fenômenos parapsicológicos são próprios do homem e se dão em todos os povos e em todas as épocas. Sempre se falou de pessoas que resistem ao fogo, de vozes que se ouvem, de sonhar com coisas que depois acontecem. Esses fenômenos se repetem desde as mais remotas eras. Os manuscritos e hieroglifos, tabuinhas e tradições orais de antigas civilizações nos fala de uma multidão de fatos que pode ser considerado como preternaturais. A Bíblia também se refere a casos semelhantes como sonhos reveladores, premonições e outros fenômenos, além das profecias e prodígios realizados por Deus na libertação do Egito e na condução do povo hebreu na travessia do deserto. No percurso da conquista da Terra Santa e durante a monarquia, admoestando os reis e o povo no cumprimento da antiga aliança. Não são menos maravilhosos os oráculos dos antigos egípcios, gregos e romanos. Ao lado da milenária Índia, o Egito Antigo é o país que mais cultivou a prática do ocultismo. E desde os fenômenos de aparência misteriosa, aliás, segundo dados divulgados em nossos dias, pode-se supor que os antigos iniciados provocavam alguns fenômenos hoje comprovados já há mais de 3.000 anos. Na antiga Grécia, Platão aconselhava a condenação à morte dos feiticeiros nocivos e dos causadores da morte de inúmeras pessoas, como por exemplo da perversa Dainades, condenadas à pena cruel de encher sem descanso um tonel sem fundo. Em Roma havia igualmente leis severas contra os feiticeiros. Aplicava-se em alguns casos a pena de morte quando havia excessos brutais. O cristianismo, desde sua origem, adotou uma posição clara diante das muitas superstições oriundas desse tipo de fenômenos. O evangelista Lucas conta que muitos magos e feiticeiros, convertidos ao cristianismo, levaram seus livros ao apóstolo Paulo para que fossem queimados nas fogueiras nas praças públicas. Durante vários séculos, o ambiente de bruxaria e magia se propagou de forma alarmante pela Europa. Na Idade Média, o medo dos malefícios era tão grande que dezenas e milhares de bruxos e bruxas foram queimados impiedosamente nas fogueiras da Inquisição. Os processos inquisitoriais que condenaram adivinhos, médios, pitonisas e videntes atrasaram excessivamente o estudo dessas faculdades extraordinárias de que alguns seres humanos são dotados. São realmente interessantes os sonhos, visões, pressentimentos, levitações e premonições telepáticas que se registram nos tempos antigos e são frequentes em nossa época. São abundantes as histórias de aparecimento de fantasma, de espectro, de duendes, de espíritos batedores, de fadas, de casas assombradas, de família vítimas de malefício, de endemoniados. Trata-se, na realidade, em muitos casos, provavelmente de fenômenos paranormais mal interpretados.